No silêncio profundo do Oceano Atlântico, onde as ondas se tornam muralhas e as tempestades parecem ter vontade própria, existe uma lenda que atravessa os séculos e ainda hoje assombra pescadores e navegadores. Ela fala sobre Adamastor, um gigante colossal, de olhos furiosos e corpo feito de pedra e água, condenado a viver eternamente nas profundezas do mar. De acordo com antigas histórias, Adamastor é o guardião de um tesouro perdido, amaldiçoado a proteger riquezas que jamais poderão ser tocadas. Mas o que pouca gente sabe é que essa criatura não nasceu das superstições populares, e sim da literatura, do simbolismo, e da dor de um povo que enfrentava os perigos do desconhecido durante as grandes navegações. A primeira vez que Adamastor foi descrito foi em uma das obras mais importantes da língua portuguesa, Os Lusíadas, escrito por Luís de Camões em 1572. Mas a forma como esse gigante foi incorporado ao imaginário popular transformou uma figura literária em uma presença quase real nas águas traiçoeiras do sul da África. Na epopeia Os Lusíadas, Camões cria Adamastor como uma personificação dos perigos do mar. Ele aparece diante dos navegadores portugueses no Cabo das Tormentas, hoje conhecido como Cabo da Boa Esperança, como um obstáculo colossal, quase demoníaco, que tenta impedir a passagem dos homens rumo às Índias. Segundo o poema, Adamastor era um titã apaixonado pela deusa Tétis, mas rejeitado por ela. Por causa de sua arrogância, foi castigado pelos deuses e transformado em um monstro marítimo. Seu corpo se fundiu ao cabo, tornando-se parte da própria geografia. É nesse momento que a poesia se mistura com o terror. Camões usa Adamastor como metáfora para o medo do desconhecido, as tempestades, os naufrágios e a ameaça constante da morte no mar. Só que ao longo dos séculos, essa figura poética passou a ser interpretada de forma literal, alimentando histórias reais de pescadores que juram ter visto sua sombra se mover sob as ondas durante tempestades, ou escutado sua voz vinda do fundo das águas, amaldiçoando aqueles que ousam desafiá-lo. Com o tempo, o nome Adamastor saiu dos livros e mergulhou nas águas da imaginação popular. Em Portugal e em comunidades costeiras do Brasil, surgiram relatos orais que deram forma ao mito como o conhecemos hoje, um gigante que guarda um tesouro submerso, amaldiçoando qualquer um que tente encontrá-lo. Pescadores do sul do Atlântico relatam sombras gigantescas nas águas, vultos que aparecem entre os relâmpagos das tempestades, e barulhos como rugidos que ecoam nas noites de mar revolto. Algumas versões da lenda dizem que o tesouro guardado por Adamastor seria o ouro de Atlântida, outras, que se trata de relíquias de navios perdidos na época das grandes navegações. Mas uma coisa é certa, todos os que se aproximam desse local misterioso voltam mudados, se é que voltam. Dizem que Adamastor não apenas protege o que foi enterrado nas profundezas, mas também amaldiçoa os invasores com loucura, tempestades repentinas e desaparecimentos sem explicação. Por trás da imagem monstruosa de Adamastor, existe um simbolismo poderoso e muitas vezes ignorado. Ele não é apenas um titã furioso, ele representa o medo humano diante do desconhecido, da natureza incontrolável e da arrogância dos homens que tentam dominar o mundo ao seu redor. Na obra de Camões, Adamastor é uma crítica disfarçada à ousadia dos portugueses, que desafiaram os mares em busca de riquezas e glória. Ele é o grito da natureza contra a ambição desmedida. E talvez seja por isso que a lenda tenha resistido ao tempo, porque mesmo em tempos modernos, ela toca em um sentimento profundo e universal, o medo do que não se pode controlar. E mais, Adamastor é também um símbolo de punição. Aquele que ousa explorar territórios proibidos, seja no mar ou na alma humana, paga um preço alto. E é aí que a ficção e a realidade se misturam, criando um mito que, mesmo nascido da literatura, parece mais real a cada tempestade. Mesmo nos dias de hoje, em plena era da tecnologia e dos satélites oceânicos, a sombra de Adamastor ainda paira sobre o imaginário das comunidades marítimas. Algumas rotas de pesca evitam certos trechos próximos ao Cabo das Tormentas, especialmente em noites de clima instável. Pescadores mais velhos alertam os mais jovens: se ouvir um rugido vindo do mar, reze e volte. Para muitos, ele se tornou quase uma entidade sagrada, que deve ser respeitada e temida. E como toda boa lenda, quanto mais o tempo passa, mais ela se reinventa. Já existem versões modernas em que Adamastor aparece como um espírito guardião, outros dizem que ele aparece apenas para alertar os navegadores sobre grandes catástrofes.
Mas todas essas versões têm um ponto em comum: ele é sempre uma força que desafia o homem e seu orgulho. E talvez seja por isso que, mesmo sendo apenas uma criação de um poeta do século XVI, Adamastor ainda nos arrepia só de ouvir o nome. Agora que você conhece a verdadeira origem da lenda de Adamastor, talvez pense duas vezes antes de encarar o mar em uma noite de tempestade. Essa criatura, nascida da poesia, transformou-se em um símbolo tão forte que ultrapassou a ficção e se enraizou na realidade de quem vive do mar. E essa é a força das lendas: elas nascem de palavras, mas crescem com o medo, com os sussurros, com os olhos que juram ter visto o impossível. Se você curte mergulhar nesse tipo de história, descobrir mitos esquecidos, lendas obscuras e figuras que desafiam a lógica, esse canal é para você. Deixa o like, se inscreve agora mesmo e ativa o sininho, porque no próximo vídeo a gente vai explorar outra criatura lendária que talvez esteja mais próxima de você do que imagina. E me conta aí nos comentários, qual outra lenda você quer ver por aqui? Nós vemos no próximo vídeo.